Quando acontecem eventos como a CES, nós normalmente nos apegamos mais às informações relacionadas a hardwares, aos lançamentos que tem a ver com hardware. A gente não liga muito para o que está ligado a software, a gente costuma achar que isso é uma encheção de linguiça e na verdade na maior parte do tempo é mesmo. Mas nesse ano, na conferência da NVIDIA, além do lançamento da RTX 2060, nós tivemos outro anúncio bem interessante que pode ter passado um pouquinho despercebido ou que as pessoas talvez não tenham entendido. Mas o seu monitor FreeSync agora é compatível com as placas de vídeo NVIDIA e nós vamos mostrar para você como fazer. Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, não liga mais, a sua placa-mãe está com defeito, você precisa procurar um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática, peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Na hora de comprar o seu monitor, provavelmente você já fez aquela pergunta: será que esse monitor FreeSync vai funcionar com a minha placa de vídeo NVIDIA? E a resposta ao mesmo tempo era sim e não. O seu monitor iria funcionar normalmente com uma placa de vídeo NVIDIA, mas a vantagem do FreeSync, ou seja, funcionar ali com um refresh rate variável, né, com um FPS que variasse com uma frequência de hertz, sem ter um prejuízo ali na experiência, na qualidade da imagem, não era possível. Isso porque os monitores G-Sync trazem um módulo, sim, eles não são simplesmente um monitor que funciona com DisplayPort, sem nada, não. Os monitores G-Sync têm um módulo especificamente, e esse módulo, na verdade, ele é culpado por encarecer um pouco mais o produto, mas é claro que ele também traz algumas vantagens, né? Então ele tem algumas diferenças, algumas vantagens, algumas melhorias em relação aos monitores FreeSync. Mas vamos deixar isso um pouquinho para frente e falar exatamente sobre os monitores FreeSync que agora trabalham com placas de vídeo NVIDIA. Na verdade, como eu disse para vocês, eles já trabalhavam com as placas de vídeo NVIDIA, mas sem ter essa vantagem do FreeSync, afinal ele era o FreeSync da AMD, ele era o Adaptive Sync que a NVIDIA não suportava da mesma forma que a AMD, ou seja, free, sem incluir nenhum tipo de módulo. O que a NVIDIA anunciou durante a CES 2019 é que agora os monitores, haveriam também monitores que possuem o suporte Adaptive Sync e que agora seriam compatíveis com G-Sync. E aí você fala, cara, que genial, que bacana. E na verdade ela mostrou lá pra gente uma lista de monitores que seriam compatíveis. Então se o seu monitor está entre esses 12 modelos aí apresentados, você tem suporte agora a G-Sync no seu monitor que possui Adaptive Sync ou que possui o FreeSync. E como isso pode ser uma boa notícia se na verdade a maior parte dos modelos que estão ali compatíveis são caros. É aí que entra uma segunda questão, não só os monitores compatíveis. Por que compatíveis? Compatíveis porque a NVIDIA meio que credenciou aqueles monitores à compatibilidade de G-Sync. Então ela dá um selo de qualidade para aquilo dizendo que eles são compatíveis com G-Sync, ou seja, eles estão no mesmo nível dos monitores que trazem a tecnologia G-Sync. Mas não só esses monitores são compatíveis, só eles são compatíveis, mas existe uma outra forma de compatibilidade, ou seja, todos os monitores que são disponíveis aí com FreeSync no mercado agora suportam também o G-Sync. Mas como que é isso? Bom, na verdade a diferença entre aqueles mostrados ali naquela listagem, os 12 monitores, é que aqueles ali automaticamente já são ativados no driver, como esse monitor que eu tenho aqui, um Asus M278Q. Então esse monitor aqui, ele acho que é um MG. É um MG. O MG278Q, ele é um monitor que ele é compatível com o G-Sync. Então, basta apenas eu instalar o driver e já vai sair funcionando. Esse é o caminho mais fácil, não precisa de nenhum tipo de tutorial, na verdade. Basta você ter uma placa de vídeo da série 10 ou da série 20 da NVIDIA, ou seja, uma GTX 10 ou uma RTX 20, que você vai ter esse suporte. Basta você instalar o último driver, que é o 417 ponto qualquer coisa, e você já vai ter esse suporte aparecendo para você. Basta você entrar lá no painel de controle da NVIDIA e você vai visualizar a tela aqui mostrando que ele é compatível e tem ali as opções. Bom, essa é a parte fácil, mas você falou para mim que não são só esses monitores que são compatíveis. Então meu monitorzinho lá de 75 Hz,
que eu tenho em casa, ultra-wide, aqueles monitores que venderam muito, que é compatível com o FreeSync, ele vai também funcionar com o G-Sync? Vai, ele também vai funcionar com o G-Sync. Existem alguns poréns que eu vou explicar para vocês depois, mas primeiro, como funciona? Como eu faço funcionar? Bom, primeiramente, o mais importante, como eu disse para vocês, tem que ter a compatibilidade. Você tem que ter uma placa de vídeo compatível com essa tecnologia. Então você precisa ter uma GTX 10 ou uma RTX 20. Depois, também muito importante, você precisa utilizar um cabo DisplayPort. Sem o cabo DisplayPort ainda não existe suporte para esse tipo de tecnologia. Então, certifique-se de que você está utilizando o DisplayPort, que é esse cabo que você está vendo aí na tela. Depois disso, basta você instalar também a última versão do driver e, como eu disse para vocês, não vai ativar automaticamente. O Abílio fez o teste lá, ele também possui um monitor que é FreeSync e apesar dele não estar na listagem inicial de compatibilidade, também funciona o FreeSync. Então ele fez ali a configuração para vocês verem como que é o passo a passo, né, para você fazer ali a ativação do G-Sync. E aí, beleza? Galera que curte que curte Lock Gamer, beleza Robson, beleza Edmon, que merece um aumento. E o Edmon, que tu merece um aumento, cara. Então, primeiro abre o painel de controle e tu vai na parte de Setup G-Sync. Tu vem e clica na casinha Enable G-Sync ou G-Sync Compatible. O modo tela cheia para monitor que não é compatível, digamos, tipo, oficialmente, é mais seguro. Esse aqui pode dar flickering, tearing, stutter. Então é melhor usar esse aqui. E tem que habilitar e marcar essa casa também. Pode ser que ela não esteja habilitada. A primeira vez que eu vim ela não estava habilitada. Então, habilita ela também. Aplica, tu já tem o G-Sync. Teste sem V-Sync. Como tu pode ver, ó, a imagem sai toda marcada. Aqui com o V-Sync. Já dá uma melhoradinha, mas ainda sai bastante tearing. Agora com o G-Sync. Perfeito. Ó, tá quase no mínimo da range do monitor. É 40 FPS, o monitor é 38. Então pra te ver como fica. Dá pra ver também aqui. Com G-Sync. Sem G-Sync. Ó, sem G-Sync. Viu? Flickering. G-Sync, fluido. E depois você também pode fazer um teste. Existe ali o G-Sync pêndulo, né? Então é um teste que você pode fazer, que você tem, bom, basicamente um pêndulo que fica ali balançando e ali você consegue visualizar a implementação sem nada, sem V-Sync nenhum, com o V-Sync e com o G-Sync. Então ali você consegue ver a diferença na imagem. O que é mais fácil de notar, para quem não tem muita experiência com esse tipo de análise, é o screen tearing. O que é o screen tearing? Seria a imagem quebrando. Então você consegue ver ali nas arestas, nos cantos, em paredes, nos games e especificamente ali nesse teste você vê que o pêndulo ele dá uma quebrada na imagem. Então é quando tem aquele atraso, então você vê aquele corte na imagem. Existem alguns ajustes para se fazer para melhorar ainda mais. Você pode criar ali uma resolução personalizada com uma faixa de hertz maior do que o seu monitor tem, para ver se ele consegue trabalhar melhor sem ter essa quebra. Mas por que você está falando disso? Você não falou que era fácil, que era simples? E bom, como eu disse para vocês, é simples, essa é a forma de fazer funcionar. Existe ainda mais um ajuste que a gente recomenda para você, que é utilizar ali o Fast Sync da NVIDIA. O que seria o Fast Sync da NVIDIA? Bom, você vai ali nas configurações do seu painel de controle e ali também vai ter essa opção para você ativar, das opções ali de V-Sync, você coloca no Fast. O Fast, o que ele vai fazer é que quando o monitor sair do range, sair ali daquela faixa de hertz que ele trabalha com o frame rate variável, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma outra regulagem ali para que você não tenha o screen tearing ou para que ele amenize bem mais. Então é uma alternativa trabalhar com as duas tecnologias aí, os dois implementos da NVIDIA, o G-Sync e o Fast Sync, e com isso você sem dúvida vai notar uma melhoria na sua experiência.
Como eu disse para vocês, esse monitor especificamente é quase uma crueldade a gente comparar com os outros monitores, por isso que eu pedi para o Abílio ver lá com o monitor dele e também para vocês testarem aí em casa e dizer qual é o feedback. Por que é importante a gente ter esse feedback aqui nos comentários? Para que os usuários que possuem outros modelos de monitores saibam se o dele está funcionando da forma que ele deveria. Por que eu digo isso? Porque existem monitores e monitores. O FreeSync, ele não encarece porque ele não traz especificamente nada além do que o vendedor já ia trazer. E porque a AMD não faz nenhum tipo de certificação, testes apurados para ver se aquele monitor é de qualidade. Então, existem monitores que são FreeSync, mas mesmo o FreeSync não é lá aquelas coisas. Por quê? Porque o range, né, a faixa de hertz que ele possui o FreeSync é muito curta. Então tem monitores que tem ali de 45 a 75 Hz. Então perceba, de 45 a 75 FPS, você vai trabalhar ali com um FPS variável. Ou seja, se variar o seu FPS de 45 a 75, ainda não vai existir screen tearing, não vai existir todo o prejuízo de qualidade de imagem. Agora, se cair abaixo disso, você vai ter o screen tearing. E se passar disso, também. Então, o variável você teria que limitar nessa faixa e é meio que impossível, porque às vezes os FPS, aquelas mínimas 1% e 0,1% que existem nos testes, elas justamente acontecem com isso. E aí você vai sentir sim um ghostingzinho, você vai sentir um screen tearing e isso vai depender muito do jogo que você está jogando, do range do monitor, ou seja, se o seu monitor tiver um range muito curto, isso vai acontecer com uma frequência bem maior, o que pode ser amenizado com o FastSync. Mas como eu disse para vocês, depende muito da qualidade, do range do seu monitor. Esse monitor aqui, por exemplo, no FreeSync ele já foi testado de 45 até 144 Hz. Mas, especificamente com o G-Sync, ele funciona de 1 a 144 Hz, ou seja, no range total do monitor ele vai funcionar com o frame rate adaptável, com o Adaptive Sync. Então galera, sem dúvida é uma melhoria enorme na qualidade, porque é o que eu falo para vocês, eu já disse isso algumas vezes. A gente se preocupa muito com a quantidade do FPS, mas não com a qualidade dele. Então a gente não se preocupa, primeiro, com o frame time, a gente não sabe se a gente está jogando, mas está batendo 200 FPS. E aquelas quedas que você tem, que prejudicam muito a experiência, aquele negócio que você não sabe explicar. Você sente, mas não sabe explicar o que está acontecendo com o seu jogo. E a mesma coisa acontece com a qualidade da imagem. Então tem muitas coisas que você às vezes nem nota ou acaba notando, mas se acostuma com o monitor, principalmente o screen tearing. Acho que é um dos piores casos que existe. Você está jogando e de repente nota aquelas quebras de imagem. Isso pode ser bem ameno dependendo do jogo, ou pode ser de uma forma assim muito notável, como em jogos como o CSGO, por exemplo, como Rainbow Six Siege, ou jogos que você precisa ali de uma taxa de atualização bem alta. Lembrando que o Adaptive Sync, o G-Sync, o V-Sync, todas essas formas de sync, ela gera sim um input lag, mas eu diria que o input lag para G-Sync e para FreeSync é realmente muito baixo. Você tem que ser ultra fallen para sentir falta dessa diferença que vai dar no input lag, porque a qualidade do game melhora demais, a experiência, e isso também pode melhorar aí na sua experiência, na qualidade do seu jogo. Mas, como eu disse para vocês, isso é uma mudança muito importante na qualidade de imagem, na qualidade do que você consome. Ainda que tenha sido implementado ali só em 12 monitores, a Nvidia falou que já testou em mais de 400 monitores, então apesar de eles não serem certificados, de repente eles não se enquadraram para entrar aí nessa classificação de G-Sync deles, eles são agora compatíveis. Isso quer dizer que se você comprou aquele monitor FreeSync, o que era bem comum, porque existiam vários e vários modelos de FreeSync disponíveis e ainda existem disponíveis no mercado, que você vai ter suporte, ainda que seja num range pequeno, ainda que você tenha que fazer alguns ajustes ali, aumentar um pouco o range do monitor, ainda assim vai ser um ganho muito grande. Afinal, você já tem a placa de vídeo, você já tem o monitor e essa tecnologia simplesmente não funcionava. Os monitores G-Sync não estão mortos. Os monitores G-Sync, como eu disse para vocês, têm um controle de qualidade superior, então isso significa que você pegando um modelo de monitor G-Sync, você não vai ter nenhum desses problemas. Ainda se você coloca um monitor que não esteja na lista de compatibilidade ali da Nvidia, ainda que ele funcione o G-Sync, ele pode apresentar alguns problemas, como algumas faixas no monitor, faixas pretas, piscadas na tela. Então a gente pode ver aí nos testes que o Jay-Z fez lá no próprio stand da Nvidia, que é possível a gente ver algumas telas piscando e tal, ou seja,
nem todos os monitores, apesar de funcionar, seriam de fato compatíveis ou funcionariam bem o G-Sync, tá? Então ele só funcionaria com o FreeSync. Então, galera, existe ainda um mercado muito grande para monitores G-Sync, por isso que os monitores G-Sync são mais caros, porque você encontra a certificação G-Sync em monitores de maior qualidade, com taxas de atualização muito altas, com o range do monitor, a faixa de atualização muito maior do que os FreeSync, e são realmente bem raros. Vocês viram aí, só 12 modelos que foram de fato certificados para G-Sync, galera. Eu testei aqui, eu utilizei já esse monitor é o meu monitor do dia a dia, eu já utilizei ele com o FreeSync e utilizei ele agora com o G-Sync, posso dizer para vocês que o ganho é realmente perfeito. Dificilmente você vai conseguir dizer a olho nu a diferença entre o FreeSync e o G-Sync rodando nesse monitor. Eu testei com uma 1080 Ti, já testei com a Vega 64 e posso dizer para vocês que o ganho de qualidade é basicamente o mesmo. Como eu disse, não tem nenhum tipo de caridade, as empresas não fazem caridade, e a Nvidia também estava de olho aí na Intel, que já prometeu ali o suporte Adaptive Sync. Então, para quem não sabe, Adaptive Sync é aberto, né, uma tecnologia aberta, e é a base do FreeSync. E a Intel já havia dito que iria colocar o Adaptive Sync nas suas GPUs. Então, isso aí foi um passo inicial já do que a concorrência pode nos trazer, do que mais empresas no mercado disputando espaço podem gerar para nós, o público. Então, eu quero o feedback de vocês, o que vocês acharam aí dessa implementação, vocês já testaram no seu monitor? Deixa aqui o feedback para quem está procurando esse vídeo ter uma referência e dizer, olha, testei em tal monitor, fiz tal ajuste, funciona em tal range de hertz, e a gente ter aqui uma discussão para poder aumentar aí, né, o número de pessoas que utilizam esse recurso que agora está disponível para todos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário. Eu quero saber aí o que você achou da tecnologia, da implementação e desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!